Seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos ver mais um exercício de cálculo, que é uma equação diferencial que diz o seguinte: derivada segunda de y menos 6 vezes derivada de y mais 5y igual a zero. Nós vamos achar a solução particular dessa equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes constantes e homogênea. Nós vamos achar a solução particular para as seguintes condições: y para x igual a 0,3 e a derivada de y para x igual a 0 é igual a 11, as condições iniciais dessa equação diferencial. Lembra que uma equação diferencial desse tipo aqui, nós resolvemos montando uma equação característica, ou seja, dada uma equação desse tipo, a vezes a derivada segunda mais b vezes a derivada primeira mais c vezes a função igual a zero, nós montamos daqui uma equaçãozinha característica: a lambda quadrado mais b vezes lambda mais c igual a zero, e a partir daqui nós montamos a solução geral dessa equação diferencial. Lembra que é uma equação de segundo grau, o seu determinante, ou discriminante das raízes, dessa equação podem ser delta maior que zero, delta igual a zero ou delta menor que zero. Para cada uma dessas situações vamos ter, no primeiro caso, lambda 1 seria uma das raízes dessa equação diferente de lambda 2. No segundo caso, lambda 1 igual a lambda 2. E no terceiro caso, o lambda teria a forma de um número complexo que tem uma parte real que nós vamos chamar de alfa, mais uma parte imaginária que nós vamos chamar de beta i. Ou seja, nós temos essas três possibilidades. E dentro dessas três possibilidades, nós tiramos as soluções, a solução geral dessa equação diferencial. Vamos ver no caso dessa equação, qual dos três casos ela se enquadra. Perceba que daqui nós vamos tirar uma equação característica, que é o lambda ao quadrado menos 6 lambda mais 5 igual a zero. E aqui nós vamos calcular o delta. Lembra que o delta, o discriminante, é igual a b ao quadrado. Então, b quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, esse delta aqui ele é igual a menos 6 ao quadrado é 36, 4 vezes 5, 20, 36 menos 20 é igual a 16. Então, nós temos um delta maior que zero. É o primeiro caso aqui. Nessa situação, a solução dessa equação, nosso y, solução dessa equação aqui, ele vai ser C1 vezes e elevado a lambda 1 x mais C2 vezes e elevado a lambda 2x. Então nós temos aí essa solução associada a esse caso. No segundo caso nós temos uma outra solução associada, no terceiro caso também uma outra solução associada. Cada um desses casos tem a solução geral associada a ele. Nesse caso aqui eu preciso saber quais são as raízes, Então o nosso delta aqui deu 16, então os valores de lambda, eles são iguais a menos b, então menos 6, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 16, sobre 2 vezes a, que é 1. Isso vai ser igual a 6, menos com menos mais ou menos 4, que é a raiz de 16 sobre 2. Então nós vamos ter dois valores de lambda. Lambda 1, que vai ser 6 mais 4, 10. Dividido por 2, que é 5. E o lambda 2, que vai ser 6 menos 4, 2. Dividido por 2, que é 1. Então nós temos 5 e 1 como os valores de lambda. E aí a nossa solução geral ela vai ser y igual a C1
vezes z elevado a lambda 1, né? Lambda 1 é 5, elevado a 5x, mais C2 vezes z elevado a lambda 2 é 1, 1 vezes x é o próprio x, tá? Essa é a nossa solução geral. Então nós temos aqui uma solução geral da nossa equação. A partir da solução geral, dadas essas condições iniciais aqui, nós vamos ter aí uma solução particular que satisfaça aquelas condições. Uma solução tal que, quando x for 0, o valor de y é 3. E quando o x for 0 para a derivada da função, o valor da derivada da função é 11. Então nós vamos precisar da derivada da função também. Lembre-se que a derivada da função aqui pode ser obtida da seguinte forma. Conhecendo que y é C1 vezes z elevado a 5x mais C2 vezes z elevado a x, C1 e C2 são constantes, a derivada, né, que vai aparecer aqui, a nossa derivada da função vai ser derivada de uma constante vezes a função, eu conservo a constante, C1, e derivo e elevado a u. Lembra que a derivada de e elevado a u é e elevado a u, que é o 5x, vezes a derivada de u. A derivada de 5x é 5. Lembra que eu estou aplicando aqui a regra da cadeia. Mais, né? Conserva a constante, C2, deriva e elevado a x, então e elevado a x vezes derivada de x, que é 1, né? Aplicando a regra da cadeia também. Na verdade, derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Derivada de e elevado a u é e elevado a u derivada de u, né? Então nós temos aí a nossa derivada, né? Vamos colocar esse 5 aqui. Então essa derivada vai ser igual a 5 vezes a constante C1 vezes e elevado a 5x mais C2 vezes e elevado a x. O que nós temos? Nós sabemos que o valor, né, da função quando x for igual a 0 é 3. Então daqui nós tiramos a seguinte relação. Quando x for 0, né, na função nós vamos ter C1 vezes e elevado a 5 vezes 0, mais C2 vezes e elevado a 0. Lembra, quando x for igual a 0, 5 vezes 0, 0. E o valor dessa expressão é igual a 3. Aqui na derivada nós vamos ter, quando x for igual a 0, o valor da derivada é 11. Então a derivada aqui, ó, estão 5C1 vezes e elevado a 5 vezes 0, mais C2 vezes e elevado a 0, isso tudo é igual a 11. Lembra que 5 vezes 0 é 0, e elevado a 0 é 1, e elevado a 0 aqui, ó, e elevado a 0 é 1, e elevado a 5 vezes 0 é 1. Então daqui nós tiramos que C1, e elevado a 0 é 1, então C1 vezes 1 é C1, e elevado a 0 é 1, C2 vezes 1 é C2, então C1 mais C2 é igual a 3. 5 vezes 0 é 0, elevado a 0 é 1, então 5C1 mais C2, elevado a 0 é 1, mais C2 é igual a 11. E nós temos um pequeno sistema de equações que nós podemos resolver fazendo uma subtração, né? Faz uma subtração. Por quê? C1 menos 5C1 é 4 vezes, né? Menos 4 vezes C1. C1 menos 5C1 menos 4C1. C2 menos C2, C2 menos C2, cancela. E 3 menos 11 é igual a menos 8. Daqui você tira que C1 é igual a menos 8 por menos 4, menos com menos mais, né? C1 é igual a 2. Então você descobriu o valor da constante número 1 para estas condições. Tendo a constante número 1, nós podemos achar a constante número 2, né? Lembra que C1, né? C1 mais C2 é 3. Então C1, 2, mais C2, né? C1 mais C2 é igual a 3. Daqui você tira que C2
é igual a 3 menos 2, 1. Então, C2 igual a 1, C1 igual a 2. Tendo as constantes, a nossa solução y particular para estas condições é C1. Lembra que C1 é igual a 2, né? Tá, 2 vezes e elevado a 5x. Mais C2, lembra que C2 é 1. 1 vezes e elevado a x é o próprio i elevado a x. Então nós temos aqui a nossa solução. A nossa solução geral para essa equação diferencial e uma solução aqui que é uma solução particular para estas condições iniciais dadas. Perceba que você pode verificar se essa resposta está correta fazendo o seguinte, né? Pega o valor de x igual a 0, substitui aqui, vai dar 3. Pega o valor de x, deriva, pega o valor de x igual a 0 na derivada e verifica se vai dar 11. Nós vamos ter aí a nossa solução, certo? Espero ter gostado, ter entendido a resolução. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Deixe um like, é importante.